Lê, você é brasileira ou brasiliana? Olha, eu sempre me reconheci como brasileira, mas eu gostaria de hoje ser chamada de brasiliana. O Brasil é o único país do mundo que tem o seu nome em função de uma árvore. Agora, se você estivesse caminhando por essa floresta, por exemplo, você saberia dizer qual que é o pau-brasil dentre todas essas espécies? Bom, eu sou o Denis, essa é a Letícia, nós somos o Entre Parques. Desde junho de 2021, a gente está visitando todos os parques nacionais brasileiros. A gente teve agora recente no Parque Nacional do Pau-Brasil, foi o 32º parque da nossa expedição. E a gente entendeu muito da nossa história e muitas coisas sobre o Pau-Brasil que a gente sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. E muitas coisas que a gente nunca soube nem que eram, que existiam, porque a gente nunca teve a curiosidade de perguntar. Porque o que a gente aprende sobre o pau-brasil na escola é muito, muito, muito raso. A gente nem vê um pau-brasil. Eu sabia que ele tinha acúlios, que é uma espécie de espinho, é uma formação do tronco dele que protege o tronco. Então eu começaria procurando esses acúlios, tipo os espinhos, só que no tronco da árvore. Mas uma coisa que eu não sabia, que é muito triste, inclusive, né? Pensar que, cara, como é que eu, brasileira, não sabia como é que era um pau-brasil, é que quando eles vão crescendo, eles vão perdendo os acúlios. E eles ficam com essa consistência, assim, a casca meio se desfazendo, saindo, que também é uma proteção do tronco. Mas me fez pensar que por que será que que a gente não sabia reconhecer um pau-brasil? Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente está gravando então sobre a nossa visita do Parque Nacional do Pau-Brasil, que fica na Bahia, fica na cidade de Porto Seguro. Olha só, tem uma cachoeira lá. A gente vai falar disso. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como é que é chegar ali, o centro de visitantes e sobre questões do pau-brasil, né? Que a gente aprendeu lá e lendo sobre lá. E no segundo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as outras trilhas, as cachoeiras, as bromélias gigantes. Isso. Aqui no final da trilha Ibirapitanga, que quer dizer pau-brasil em Tupi-Guarani, tem dois paus Brasil, que são esses daqui. Tem esse aqui e tem um logo ali. E a gente aprendeu que eles então devem estar aqui de pé porque eles são muito grandes e eles são muito pesados. Então que quem extrai acaba extraindo uns menores, porque isso daqui é muito, muito pesado. É uma das árvores com maior densidade que existe. Para cada metro cúbico de árvore dá 1 tonelada. Então um quadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Dá 1 tonelada de peso. Se você for comparar isso com um eucalipto, o mesmo volume, 1 metro cúbico, dá 690 quilos. Ou seja, o pau-brasil tem quase 50% mais densidade. Para começar, eu acho que é importante dizer que o Brasil é o único país do mundo que tem o seu nome atrelado a uma árvore, que foi nomeado em função dessa árvore, que em tupi tem outro nome, que não é Brasil, mas chama Ibirapitanga, que se refere a Ibirá, que é o pau, né? Enfim, árvore, tronco, e pitanga, que significa vermelho. Então, o que a gente aprende, né, é que realmente quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a explorar essa árvore que é tão importante, a quase extinguir essa espécie. E fizeram isso porque ela produzia na sua casca uma substância muito importante que permitiu a coloração de tecidos na época nessa tonalidade vermelha. Bom, o Brasil é o único país do mundo que tem um nome em homenagem a uma árvore, que é o pau-brasil, que na época da invasão pelos portugueses foi muito retirado em função disso aqui, que é
o pó que é extraído da casca da árvore, que tem uma substância que chama brasilina e que pode deixar eles usavam para os tecidos, né, para colorir tecido. E aqui a gente vai reproduzir, olha só, vamos ver o que acontece. No caso, vou colocar um... Peraí. O que aconteceu? Aqui a gente colocou o pó da casca do pau-brasil e agora eu vou colocar um pouco de amônia porque é para extrair a brasilina desse pozinho aqui da casca. E vamos ver como é que tá meu estado de sommelier. Olha só. E o que fazia quando não existia amônia, assim como tem no vidrinho? Quando não tinha amônia, eu não sei o que faziam. O pessoal fazia xixi. É verdade. Quando não tinha amônia, o pessoal encontrava a amônia no registro corporal. Então as pessoas faziam xixi para extrair a brasilina do pau-brasil. E é uma coisa que faz a gente pensar bastante, né? Porque é por isso que essa árvore que dá nome ao nosso país foi quase extinta, ela ainda está em perigo de extinção. E lembrando que essa ideia, né, do pau-brasil, o Brasil faz uma alusão às brasas, que é dessa cor vermelha. Em tupi, pau-brasil é ibirapitanga, ibirá que é árvore, pitanga que é vermelho, também fazendo alusão à cor da madeira. É uma cor maravilhosa mesmo, dá para ver, tem alguns detalhes interessantes, né? Eles utilizavam o xixi para fazer com que essa substância fosse efetivamente extraída desse pó do pau-brasil. Mas faz a gente pensar, né? Porque o nosso nome, a gente aprendeu que brasileiro diz respeito a uma profissão do extrator do pau-brasil. E que se a gente fosse pensar no nosso lugar de pertencente a essa terra, né? Como que a gente seria com essa relação com essa árvore, é a ideia de ser brasiliano, né? Não só o que extrai, mas aquele que se relaciona, que está aqui nesse território. Aqui é o berçário do pau-brasil. Tem um monte de pau-brasil. Ali, ó. Tem que falar baixinho. Só para agregar um ponto, então, que você falou, né, que em tupi é Ibirapitanga. Agora, os indígenas nunca chamaram o Brasil, esta terra, de Ibirapitanga. Sabe como é que chamava? Pindorama. Pindorama, que é a terra das palmeiras. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então, o reconhecimento da terra e do valor, né, da terra e do reconhecimento de onde que a gente está pelos indígenas é muito diferente do que a gente teve já de início com os portugueses. Então os portugueses viram o valor em extrair o pau-brasil. Os indígenas viam muito valor nas palmeiras. E pensando nessa relação, a gente já falou em outros vídeos que a gente acredita que a gente precisa rever essa ideia de descobrimento do Brasil, né? Porque já tinha muita gente aqui antes dos portugueses chegarem e colonizarem essa terra. Esse parque traz essa possibilidade de repensar essa história do que significa o pau-brasil para um e para outro, como foi visto essa árvore e como ela sobrevive até hoje. E na realidade, assim, quão desconhecimento a gente tem sobre o elemento natural que dá nome ao nosso país, né? Que na realidade diz sobre quem nós somos para o restante do mundo, né? Brasilianos,
ou brasileiros, isso fala muito sobre a nossa história, sobre a nossa origem, sobre a nossa trajetória até aqui. Enfim, infelizmente, a gente sabe que eles foram praticamente extintos. E tem um dado que nos chamou muito a atenção nesse parque, que é o logo dele. O logo é, na nossa opinião, complicado, porque ele mostra exatamente uma caravela levando embora um pau-brasil. Pelo menos foi essa a nossa interpretação. A gente vai colocar, o logo foi mudando, né? A arte, mas a ideia é a mesma. Mas que, por outro lado, fala muito sobre a relação que a gente ainda tem com o mundo natural, que é uma relação muito mais de exploração do que uma relação de pertencimento, de colaboração, e esse parque abre a possibilidade de refletir muito sobre tudo isso. Falando ainda sobre o pau-brasil, o grande astro, né, desse parque, a gente se surpreendeu muito com o peso dele. No Centro de Visitantes, que é um lugar espetacular, que vale a visita, precisa só ir até o Centro de Visitantes, vale a pena, porque você aprende muito e você se depara com todas essas questões. Existe peças que foram feitas a partir do pau-brasil, que já tinha sido extraído ilegalmente, e eles transformaram isso em bancos e parte ali da exposição. E uma delas é um banco, e a gente foi convidado pelos agentes temporários ambientais que estavam ali a segurar esse banco, a sentir o peso. E é uma coisa que eu nunca imaginava, assim. É de uma densidade, né? Uma força mesmo que dá para entender, entre aspas, por que as pessoas viam tanto valor para fabricar móveis e fabricar peças com aquela madeira. Aqui no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Pau-Brasil tem um monte de reprodução aqui de fauna que a gente pode procurar e encontrar por aí. E uma coisa bem interessante são essas peças aqui, que são de pau-brasil. São de pau-brasil que tinha sido extraído regularmente daqui ou de árvores que acabaram caindo, mas a maioria regular. E é interessante que você vai pegar isso aqui, ela tem 50% maior densidade do que um eucalipto, por exemplo, que é uma árvore de crescimento rápido. Essa aqui é uma árvore de crescimento muito lento. Então, por isso que ela é tão pesada. Ela cresce devagar, ela cresce muito condensada. E ela cresce de uma forma que ela vai harmonizando muito com a natureza. Então, ela vai puxando menos água, muito rápido, né, ou mais lento. Ao longo do tempo ela puxa mais água. O eucalipto ele puxa muita água. Para ele conseguir crescer daquele jeito, ele vai puxar muita água. E é por isso então que é importante a gente ver, sentir qual que é a diferença, entender o valor de ter uma madeira dessa de pé na floresta. Porque se ela está aqui, a floresta está lá, esses bichos estão lá, e se eles estão lá, a floresta continua existindo. Se você corta isso, esse ciclo inteiro se perde. É uma madeira de peso mesmo. É uma madeira que, quando você compara com outras de um crescimento mais rápido, você entende a diferença e você começa a pensar sobre o que faz essa diferença. Talvez antes era tipo, a árvore é tudo igual, né? Você fabricar um móvel com uma madeira pode ser parecido com fabricar com uma outra madeira, mas na realidade elas têm características muito específicas, diz respeito ao indivíduo, né? De cada uma, a espécie de cada uma delas. E você que lembra melhor dos dados, acho que é legal comparar, né? Sim, até é bacana comparar com o eucalipto. Tem muito eucalipto naquela área, fora do parque, no entorno do parque, enfim, aqui o sul da Bahia, toda a parte que vem ali desde Minas Gerais tem muito eucalipto. Que, enfim, ele é muito utilizado porque ele tem um crescimento rápido. O eucalipto, se você deixar ele crescer por 10 anos, ele vai chegar a 30, 40 metros de altura. Ao mesmo tempo, o pau-brasil vai ter crescido 5 metros. Aí você fala, então o eucalipto é muito melhor, né? Ele cresce muito mais rápido. Não tem melhor e pior aqui,
né? O eucalipto não pertence ao nosso bioma, o eucalipto não alimenta os nossos animais, o eucalipto não faz parte de uma rede das florestas em que as plantas se conversam ali pelo subsolo com os fungos e que fomenta que isso tudo continue acontecendo e continue sobrevivendo. O eucalipto é um invasor que foi trazido pelo homem, que ele está por aí, né? A gente usa ele, tem várias questões, vamos deixar de lado. É o seguinte, o eucalipto vai crescer aqui 6 vezes mais rápido do que um pau-brasil. Como é que ele faz para crescer 6 vezes mais rápido do que um pau-brasil? De 2 formas. Uma forma ele vai sugar muito mais nutrientes e muito mais água, porque basicamente a gente é basicamente água, imagina a árvore, né? Ela é basicamente água, então ela vai buscando gotinhas de água e vai trazendo os nutrientes e com isso ela vai formando ali o seu tronco, as suas folhas, toda a sua estrutura. Então por isso que onde tem eucalipto, em geral, as nascentes vão se perdendo, os cursos de rio também vão secando, né? Quando você tem um pau-brasil, ele faz isso de uma forma lenta, então ele não vai sugar toda a água de uma vez só, né? Então esse é um dos motivos que eu falei. E o outro motivo quando você compara a densidade mesmo das madeiras, o pau-brasil tem uma densidade 50% maior. Quando você pega, então, um pau-brasil, você pega 1 metro cúbico de um pau-brasil, 1 metro por 1 metro por 1 metro, como se fosse uma caixinha, né? Isso pesa 1 tonelada. Tá? Quando você pega o mesmo tamanho de um eucalipto, pesa 690 quilos. O que quer dizer, então, que o eucalipto tem menos madeira ali, ele é menos denso, por isso que ele é uma árvore não nobre, né, se comparada. Então, são coisas muito diferentes, né, que a gente tem entre as madeiras. E é muito interessante você chegar num parque onde você vê muitos eucaliptos, né, do lado de fora, lá dentro você tem uma floresta e você tem o pau-brasil, e você poder levantar, né, realmente o pau-brasil e entender a relação que eles têm com o entorno, o impacto que eles causam na hora em que eles são plantados. A gente ficou muito feliz em saber que uma parte dessa plantação de eucalipto que a gente não pode chamar de floresta de eucalipto, né? Floresta de eucalipto vai ter lá de onde ele é originário, que é lá da Austrália. Aqui ele é plantado, é uma plantação de eucalipto. Então a plantação de eucalipto, na hora em que ele chegar na sua maturidade, que ainda faltam uns 3 ou 4 anos, ele vai ser cortado definitivamente em algumas áreas e não vai ser replantado e vai ser feito um reflorestamento no entorno da área do parque, porque hoje os animais que vivem no parque eles estão ilhados, ali como acontece em muitos parques nacionais. Eles ficam ilhados, né? Eles não conseguem sair, com isso a população não consegue crescer. Além de tudo, eles são muito ameaçados, né, por caça, atropelamento, outros eventos, né, que podem acontecer, que eles podem acabar morrendo. Eles não vão ter uma variabilidade genética tão grande, porque vão ser poucos, vão acabar cruzando entre a família. Então, é muito bacana a gente ver que empresas estão dando esses passos para poder, então, contribuir com esse ciclo todo, né, e que a gente, então, tenha mais pau-brasil. E não só porque é bacana ter pau-brasil, porque é importante a gente ter floresta, é importante para a gente como seres humanos, né? E é importante para todo o meio ambiente, que não são os seres humanos, eles estão aqui tanto quanto nós, têm os mesmos direitos. E mais do que termos áreas preservadas, né, que são obviamente de extrema importância, é fundamental que a gente tenha corredores ecológicos. Não dá para você deixar essas áreas preservadas, essas áreas de conservação, como uma ilha, porque isso faz com que, como o Denis falou, os animais fiquem ilhados, você impossibilita que trocas genéticas aconteçam, porque você isola determinados grupos numa determinada área e ela não consegue fazer essa correlação com outros grupos que estão ilhados em outras áreas. Então, além das unidades de conservação, das áreas protegidas, a gente precisa fortalecer e favorecer com que existam corredores ecológicos, que vão ser essas áreas de proteção que vão interligar uma unidade à outra. Isso vai fazer com que essa fauna disperse as sementes entre as unidades protegidas, vai fazer com que essa fauna tenha uma variabilidade genética, porque vai conseguir com que os grupos se encontrem e procriem entre si, ao invés de ficarem restritos a esse número pequeno, né?
E vai fazer com que essas unidades também se fortaleçam, porque as fronteiras vão diminuindo, né? É diferente você ter uma ilha de conservação que pode, ali no limite, né, ir cada vez diminuindo mais, do que você ter um contínuo interligado de unidades e de áreas preservadas. E nesse parque foi um grande prazer a gente poder ver o pau-brasil ao longo do seu crescimento. De novo, né, nos chamou muito a atenção imaginar que a gente nunca tinha visto um pau-brasil centenário. Além da gente ter visto poucos pau-brasis ao longo da nossa vida, né, a ponto de, será que se a gente cruzasse com um no meio da rua eu saberia reconhecer? Hoje eu acho que eu saberia reconhecer porque a gente passou bastante tempo ali observando eles e se relacionando de alguma forma, né? Entendendo quais são as diferenças ao longo do crescimento, porque ele muda muito ao longo dos anos. Mas, voltando à ideia, nós somos um país que se tem o nome a partir dessa árvore e é muito louco pensar que eu, se cruzasse com uma no meio da rua, não reconheceria, né? Assim, a minha identidade está atrelada a uma árvore que eu não tenho a menor ideia, não tinha a menor ideia de como ela era. E o que a gente já sabia, que a gente tinha aprendido, que a gente já tinha visto em outros lugares, é que o pau-brasil, quando ele é da família das leguminosas, né? Ele tem aquela fava para dispersar as sementes. E quando ele é pequeno, ele tem no seu tronco acúlios, que são uma espécie de espinho. Não é exatamente espinho, é uma forma de proteção, mas ele tem o tronco todo com esses acúlios. E à medida que ele vai crescendo, esse crescimento extremamente lento, porque é um crescimento devagar e sempre que proporciona que ele tome uma densidade especial, né, muito característica, ele vai perdendo esses acúlios e a casca, né, o tronco da árvore vai ficando robusto, né? Parece que está se despegando assim, são várias partes, enfim, acho que as imagens falam muito melhor do que eu poderia tentar explicar. E aí? Difícil de acreditar. E ele pode chegar no seu esplendor, né? A gente não sabe exatamente a idade certeira, né? A gente sabe que não ali no parque, mas existem em outros lugares pau-brasil, pau-brasis. Paus-brasil ou paus-brasis, pelo que eu vi. Paus-brasis. É importante, né? Olha só, a gente não consegue nem falar o nome. Bom, que existem em outros lugares paus-brasis de 800 anos, 700, 800 anos. Isso é muito nobre, né? Isso é muito impressionante. De novo, traz a ideia de uma história pregressa à chegada dos portugueses, à chegada do, entre aspas, início oficial, né, do que a gente entende pelo nosso país, mas que é muito anterior a isso. E essa árvore que dá nome à nossa nação já estava aqui há muito tempo antes, né? Imagina o que ela não entende de história, imagina o que ela não sabe, o que aconteceu, né, ao longo de todos esses séculos. E aqui no Parque Nacional do Pau-Brasil dá para ver os pequenininhos, dá para ver os que ainda têm acúlios, dá para ver como é que são as folhas, dá para ver os que têm 10, 15, 50 anos. Então, assim, mais do que a gente se surpreender e aprender e ter se maravilhado mesmo com a diversidade que existe nesse parque, dá uma sensação de... É um dever, né, como brasiliano ou brasileiro, se relacionar melhor com essa árvore. E uma das formas é visitando esse parque, é indo até o centro de visitantes, entendendo que existe uma diferença brutal entre um pau-brasil mais jovem e um pau-brasil centenário. Talvez em algum momento poder estar andando pelo meio da rua e reconhecer o que é um pau-brasil e falar, olha, a partir dessa árvore que
o meu país tem esse nome, e poder ampliar essa consciência de pensar por que ele foi tão explorado, por que ele foi tão extraído, será que é a mesma coisa de uma outra árvore, qual que é a diferença, enfim, são ideias, né? E reflexões que a gente suscitou a partir dessa visita. Bom, e esse foi o primeiro vídeo, então, aqui falando do Parque Nacional do Pau-Brasil, ali em Porto Seguro. E no próximo vídeo a gente vai contar um pouco mais além do Pau-Brasil, porque tem muita coisa bacana nesse parque também para ser visitado. É um parque bem fácil de acessar e muito bonito de visitar. Isso aí. Espero que tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo. Tem muita coisa bacana ainda por vir. Obrigada. Obrigado.